Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje do canal Gestão Quant, a gente vai falar um pouquinho sobre estoques, mais especificamente sobre o modelo de Harris que foi feito lá em 1913. Esse modelo de Harris ele é um modelo mais clássico e mais simplificado, mas ele é a base para muitas coisas, né? E a gente vai assumir uma série de pressupostos aqui para entender melhor esse modelo de Harris. E por que eu vou falar dele? Porque ele definiu esse modelo aqui do lote econômico de compras, né? Então, o conceito de lote econômico de compras, que a gente já vai discutir o que é, surgiu a partir deste modelo, né? O lote econômico de compras, ele é uma fórmula que, como vocês podem ver, é raiz quadrada de 2ds sobre c, ou então raiz quadrada de 2dk sobre h. O significado prático disso aqui é o mesmo, mas dependendo do livro que você estiver analisando, pode aparecer de uma ou de outra forma, tá? Mas para esse vídeo aqui a gente vai considerar esse formato aqui. Mas lembrando mais uma vez que o significado disso aqui, a ideia por detrás é a mesma, tá legal? E primeiro vamos começar entendendo o que quer dizer cada letra para depois a gente deduzir da onde que veio essa fórmula aqui, tá legal? Começando com o valor D. O valor D é bem importante porque está relacionado à demanda. A demanda por unidade de tempo. E essa demanda ela é constante. A gente vai assumir alguns pressupostos aqui para encaixar isso aqui no modelo de Harris, que como a gente já discutiu, é um modelo mais simplificado e a base para modelos mais complexos. A demanda por unidade de tempo, então pode ser 50 unidades por dia, 100 unidades por semana e assim por diante. E ela é constante porque no nosso horizonte de planejamento que a gente vai considerar, essa demanda não vai mudar. Como assim? Se na primeira semana foi 100 unidades, na segunda semana vai ser 100 unidades, na terceira semana também, e assim por diante. Então, ela é constante ao longo do tempo. Temos também o valor K, ou S, dependendo do livro que você tiver aí em mãos. Quer dizer a mesma coisa. É o custo do pedido, é o custo da ordem. Como assim? Imagine que você é uma empresa, tá legal? E você vai fazer um pedido para o fornecedor. Esse pedido tem um custo, pode ser um custo de transporte, por exemplo. E esse custo, ele é fixo, ele é constante ao longo do tempo. E ele é fixo no sentido de que ele não depende do valor que a gente já vai discutir, que é o lote, tá? Eu vou até colocar aqui que eu não coloquei. Não depende do valor Q, do lote. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu for pedir, por exemplo, para o fornecedor um lote com 100 unidades, eu vou ter um custo de transporte, por exemplo, de R$ 1.000. Agora, se eu for pedir um lote com 5.000 peças, esse custo de transporte também vai ser R$ 1.000. Ou seja, é o custo do pedido e não o custo dos produtos que eu estou adquirindo, né? Dos itens que eu estou adquirindo. E pode ser tanto o custo de pedido quanto de ordem, porque pode ser um processo interno. De repente você fala, opa, eu preciso produzir 200 unidades, eu preciso produzir um lote, né? Então você tem um custo associado a essa ordem de produzir um lote, né, que pode envolver, por exemplo, a preparação das máquinas, né, e assim por diante. E ele é constante ao longo do tempo. Temos também o custo Hzinho, que ele é um custo de estoque por unidade por tempo. Como assim? Imagina que você tem um custo para armazenar um produto, tá? Imagina que é R$ 1 por dia para você armazenar um produto. Então, se você armazena uma unidade, você tem um custo de 1. Se você armazena uma unidade por 2 dias, o custo é 2, porque é por tempo. Agora, se você armazena 2 unidades por 2 dias, você tem um custo de 4, porque é por cada unidade e para cada dia, no caso, para cada unidade de tempo, beleza? Temos também o Q, ou Q asterisco, que é o lote ou lote econômico. Q é uma medida mais genérica, é o tamanho do lote que você vai pedir, tá? E ele também, aqui para o modelo de Harris, ele também vai ter que ser constante. Como assim? Eu vou pedir sempre a mesma quantidade por vez, seja para o fornecedor ou seja a produção interna. Então, vou colocar aqui, ó, que é constante ao longo do tempo, tá? E a diferença do Q para o Q asterisco é que o Q asterisco é o lote econômico, é uma quantidade do lote que vai minimizar os seus custos, tá? E para a gente conseguir de fato entender o modelo de Harris, temos que adotar mais algumas premissas, né? Que é o fato de que todo o lote vai ser disponibilizado ao mesmo tempo. Como assim? Imagina que o tamanho do seu lote é 1.000 unidades, tá? Então você vai produzir isso na sua empresa ou então você vai pedir para o fornecedor.
Se você vai pedir 1.000 unidades por lote, não é que o fornecedor vai te entregar de 100 em 100, ele vai te entregar os 1.000 ao mesmo tempo, tá legal? A mesma coisa se aplica para uma produção interna. Você tem que produzir 1.000, por exemplo, no lote, e você vai ter disponibilizado os 1.000 ao mesmo tempo. Não é uma produção instantânea, Não, você vai ter o lote inteiro disponibilizado ao mesmo tempo. Então, quando o lote inteiro estiver pronto, aí sim você vai poder utilizar-se dessas unidades do produto, tá? E a outra coisa que eu vou chamar aqui de LT é o tempo de entrega ou tempo de preparação. É o famoso lead time, né? Então imagina que hoje você pede para o teu fornecedor um lote. O que vai acontecer? Vai demorar 3 dias, por exemplo, para chegar. Quer dizer que tem um tempo de entrega, um lead time de 3 dias, tá? Isso também se aplica no caso de uma produção interna. Seria o tempo de preparação, o tempo para produzir o lote inteiro, tá legal? Falando aqui um pouquinho também do hop, a gente vai entender isso já já, quando a gente vê o gráfico, né? Mas ele é o ponto de pedido, o ponto de ressuprimento, tá? O que acontece? A demanda vai fazer com que o seu estoque vá diminuindo. Beleza. A partir de um momento, quando o seu estoque já não estiver tão elevado, você vai pensar, opa, eu preciso produzir mais, eu preciso pedir para o meu fornecedor mais unidades. E é nesse ponto, nesse nível de estoque, que você tem o ponto de pedido, o ressuprimento. A partir do momento em que seu nível de estoque alcançar essa quantia aqui, que é o ponto de pedido ou ressuprimento, você vai pedir, você vai ter uma ordem extra, tanto para o seu fornecedor, quanto para o caso aí de você ter uma produção interna. E só outra coisa aqui também, que tem a ver com o nosso modelo, é que tem um Czinho, que é o custo unitário, tá? Pensa o seguinte, aqui você tem um custo que é fixo por lote, então você tem um custo aqui que não depende do tamanho do lote, não depende do nosso amigo Q, né? Mas o Czinho, que é o custo unitário, esse sim vai estar relacionado com o número de unidades, né? É um custo que você tem para comprar, por exemplo, uma unidade do fornecedor, ou então o custo que você tem para produzir uma unidade específica. Não confunda com esse valor aqui, que ele é um custo por lote, tá legal? Ele é um custo fixo por lote e não depende do tamanho do lote. Já o Czinho, ele é um custo unitário, um custo que você tem para cada uma das unidades. Beleza? Beleza. Aqui estamos com o gráfico, o famoso dente de serra. Se você já estudou sobre estoques, é bem provável que você já tenha se deparado com o gráfico dente de serra. O que acontece? Você tem uma quantidade inicial aqui, que eu vou chamar de Q, que é justamente o lote, o número de unidades do lote, e como a demanda é constante, você tem uma reta aqui que mostra ao longo do tempo o seu nível de estoque caindo, tá legal? Vai acontecer um momento em que você vai chegar nesse nível aqui, que é o HOP, que é o ponto de pedido. Você vai perceber que o seu nível de estoque já não está tão alto e você vai pedir para o seu fornecedor um lote a mais. Ou então você vai pedir para produzir na própria empresa um lote a mais, tá legal? Só que como a gente viu, esse lote que você vai pedir, ele não é instantâneo. Às vezes demora um tempo para o fornecedor te entregar ou demora um tempo para a sua empresa produzir todas as unidades do lote. Então, você vai pedir mais ou menos nesse instante de tempo e enquanto isso vai continuar existindo demanda, certo? E depois de um certo tempo você vai ter esse lote inteiro disponível. Então, seu nível de estoque aumenta, tá legal? Então, no momento em que seu estoque ficar zerado, teoricamente, você vai receber o lote, vai ficar disponível para você todas as unidades de um lote. Então, isso aqui, se você parar para pensar, é o nosso lead time, é o tempo para se produzir um lote, certo? É o tempo que demora entre o momento em que você pede o lote até ele de fato ficar disponível para você. Aqui também é importante falar sobre um ciclo. Como assim? Você consegue perceber que isso aqui é um processo meio repetitivo, né? Diminui o estoque, você faz um pedido, o estoque fica zerado e então você consegue restabelecer o seu estoque com uma quantidade Q, que é justamente o lote. Vai diminuindo o estoque, você vai fazer um pedido aqui e aqui mais ou menos vai chegar o estoque para você, vai chegar o lote para você ficar disponível e daí seu estoque volta. É um processo repetitivo em vários ciclos, tá legal? Então qual que vai ser a ideia aqui? Vamos tentar entender qual que é o custo de um ciclo completo, tá legal? Vamos pensar então. O que acontece? A gente tem um ciclo que vai ser isso daqui, tá legal? Isso daqui vai ser um ciclo. Então, temos um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos e assim sucessivamente. Vamos tentar entender qual que é o custo por ciclo. A cada ciclo, então vamos colocar aqui,
custo, tá legal? Por ciclo, tranquilo? Custo por ciclo. Isso vai ser o quê? Em um ciclo, você faz um pedido, concorda? Você pede para que tenha um lote uma vez, então tem um custo K envolvido aqui, tá legal? Só que você também vai pagar pelas unidades que você pediu nesse lote, né? E como a gente viu, tem um custo Czinho para cada uma das unidades desse lote. E esse lote tem uma quantidade Q, tá certo? Tem uma quantidade Q de unidades. Então, você vai pagar uma quantidade de Czinho para cada uma das Q unidades do lote, tá? Isso em um ciclo, tá legal? Não vamos considerar todo o horizonte de tempo, vamos considerar só esse ciclo aqui. Beleza, vou até deixar indicado aqui que isso aqui é um ciclo, beleza? Então, a gente já colocou aqui o custo de pedido e a gente já colocou aqui o custo unitário, né? De você comprar, de você adquirir cada um dos itens. Mas tem também um custo de estoque. Esse aqui tem que prestar bastante atenção. Imagina o seguinte, você tem um estoque aqui de, por exemplo, 1000 unidades no início, certo? No início do ciclo você tem 1000 unidades. Vai chegar um momento lá no finzinho do ciclo que o seu estoque vai ser 0. E você percebe que isso aqui vai decaindo linearmente. Então, na média, é como se você tivesse 500, certo? Você começou com 1000, terminou com 0, lembrando que essa queda aqui ela é linear, é como se você tivesse 500 unidades a cada instante, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aproximar o nosso estoque médio como 500 unidades. Então, na média, no ciclo aqui, a gente teve 500 unidades disponíveis, que é metade do lote, certo? Lembra que a gente tem um custo aqui que é por unidade por tempo. A gente tem um custo Hzinho que é por unidade, tá legal? Então é H, que é um certo custo, por unidade. E em média, a gente tem quantas unidades em estoque? Q sobre 2. Então o custo de estoque incide sobre a média dos seus estoques, que é Q sobre 2. É como se você tivesse metade do lote aqui o tempo todo, tá legal? Mas lembrando que é por tempo. Então, você vai ter uma certa quantidade de unidades que você vai pagar um custo para cada dia, para cada semana, para cada unidade de tempo que você tiver isso em estoque. E agora tem que pensar um pouquinho. Qual que é o tempo desse ciclo aqui? Vamos pensar. Eu tenho que unidades em estoque? O ciclo, ele é o tempo que demora para que a minha demanda consiga usar, consiga comprar, adquirir um lote inteiro. Então, vamos pensar o seguinte. Se o meu lote é 1000 e eu tenho uma demanda D, que é 100 unidades por dia, quer dizer que o meu ciclo é de 10 dias. Como que eu faço isso? Eu pego o total de estoque, que no caso aqui vai ser justamente o lote, que é o Q, tá legal? E divide pela demanda. Então, imagina o seguinte, eu tenho a demanda de 100 unidades por dia e eu tenho um lote de 1000 unidades. 1000 dividido por 100 vai dar 10, quer dizer que o tempo de ciclo é 10. Então, nesse caso aqui, na hora de a gente pensar dos custos do estoque, é como se eu tivesse a metade do estoque durante todo esse tempo aqui de 10 dias, no nosso exemplo, né? Mas para deixar mais genérico, Q sobre D dias. Tá legal? Então, esses aqui são os custos envolvidos em um ciclo, tá legal? Vamos só passar limpo isso aqui para ver como que vai ficar. Então, vamos colocar aqui custo por ciclo, né? Custo por ciclo. E você vê que tem, então, aqui o custo da emissão, certo? Mais o custo unitário da quantidade de produtos ou itens que você vai ter. E aqui vamos pensar, Q vezes Q fica aqui ao quadrado, então H vezes Q ao quadrado, H vezes Q ao quadrado, dividido por 2 vezes D, tá legal? Esses aqui são os custos. Então, o custo de um ciclo é determinado por essa conta aqui, beleza? A ideia agora é a gente determinar o custo por unidade de tempo da demanda. Como assim? No nosso exemplo aqui, eu falei que a gente tinha um lote de 1000, uma demanda de 100 unidades por dia e que, portanto, o tempo de ciclo era de exatamente 10 dias, né? Então, isso aqui é um custo no ciclo inteiro, é um custo que envolve o período de 10 dias. Agora, se eu quisesse saber qual que é o custo diário, o que eu tinha que fazer? Pegar esse cara aqui e dividir pelo número de dias, né? Ou seja, pegar esse valor e dividir pelo número de dias, que seria Q sobre D. Eu estou falando dias, mas é qualquer unidade de tempo em que estiver expressa
A demanda. Então, se for a demanda por dia, a demanda por hora, a demanda por ano, tá legal? Tanto faz. Então, a ideia nossa aqui da gente saber qual que é o custo diário ou o custo por unidade de tempo, tá? A gente vai pegar isso aqui e vai dividir pelo tempo do ciclo, que é Q sobre D. Então, como que vai ser aqui o custo por unidade de tempo? O custo por tempo. Vai ser exatamente isso daqui. K mais C vezes Q mais HQ quadrado sobre 2D dividido pelo tempo do ciclo, que é Q sobre D. A gente determinou o custo de um ciclo, agora a gente vai dividir pela unidade de tempo aqui, beleza? E como que a gente faz essa conta? Como que vai ficar? Veja, eu tenho essa soma aqui e ela está dividida pela mesma fração. Eu posso fazer separado, então eu vou fazer esse cara dividido por isso, mais esse cara dividido por isso, mais esse cara dividido por isso. Tá legal? E como que a gente faz para dividir no caso de uma fração? Como a gente faz uma divisão de frações? Dividir por Q sobre D é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, na realidade, o que a gente vai fazer é pegar esse valor, multiplicar pelo inverso desse, somar com isso daqui e multiplicar pelo inverso desse, e assim por diante. Vamos ver como que vai ficar isso. O custo por unidade de tempo, o custo por unidade de tempo vai ser o quê? K, que multiplica o inverso disso aqui, então é D sobre Q, mais esse cara aqui, que é C vezes Q, multiplicado pelo inverso disso aqui de novo, então é D sobre Q, mais esse cara todo aqui, HQ quadrado sobre 2D, vezes o inverso disso aqui, que é D sobre Q. Agora, veja o que dá para fazer. Aqui não tem muito o que mudar, mas aqui eu tenho Q multiplicando e Q dividindo, dá para simplificar. Aqui eu tenho Q ao quadrado e eu tenho Q, então eu posso simplificar aqui e o Q ao quadrado fica apenas Q aqui em cima. E a mesma coisa com a demanda, né? Eu tenho demanda multiplicando e eu tenho demanda dividindo. Então, só passando a limpo para ver como que fica o nosso custo por unidade de tempo, tá? O custo por tempo vai ser exatamente K vezes D sobre Q, mais C vezes D, mais HQ sobre 2. Então, HQ sobre 2. Essa é a nossa fórmula que determina o custo que a gente vai ter nesse modelo aqui de estoques, no modelo de Harris, por unidade de tempo. Qual a unidade de tempo? A unidade de tempo em que tiver expressa a minha demanda, tá legal? Então, se eu colocar aqui a demanda em dias, eu vou ter o custo diário. Se eu colocar a demanda em ano, eu vou ter o custo anual, beleza? Então, temos aqui a fórmula do custo. Para que a gente consiga chegar no lote econômico de compras, é importante que a gente saiba um pouquinho aqui de derivada. Qual que é a ideia? A derivada nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente, tá? Então, a gente vai tentar entender como derivar essa funçãozinha aqui para depois derivar aquela função custo que a gente acabou de determinar. Mas por que isso? Pensa o seguinte, isso aqui é uma função aqui de grau 2. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma função mais ou menos assim, né? Aqui eu teria o eixo y, certo? Aqui eu teria o eixo x, tá legal? E eu tenho aqui uma derivada. Eu tenho aqui uma função. Se eu pegar um ponto qualquer e eu fizer o coeficiente angular da reta tangente, eu vou ter a derivada nesse ponto. Mas pensa o seguinte, isso aqui é meio que o comportamento daquela nossa função de custo por tempo. E vai ter um ponto de mínimo, um ponto que a gente consegue minimizar o custo, tá? Basicamente, o y aqui, o valor do y seria o valor do custo e o x seria o valor ali do nosso lote, tá legal? Então, basicamente, a ideia é achar um valor para o Q, que é o lote econômico, né? De modo que minimize os custos. Então, qual que vai ser a ideia? A gente vai pegar aquela função lá que a gente acabou de achar, tá legal? Vai derivar e a derivada da função no ponto de mínimo vai ser zero, né? Porque é uma reta aqui que é paralela ao eixo das abscissas, é paralela ao eixo x, tá legal? Então, essa vai ser a ideia. Mas vamos entender aqui como é que faz para derivar mesmo, para depois a gente derivar aquela nossa função de custo por unidade de tempo em relação a quê? Em relação ao lote, tá legal? Pensa o seguinte, se eu vou fazer a derivada disso aqui, como que vai ficar? Olha só, a derivada, então vou colocar aqui f' de x, vai ser o quê?
Derivada de 2x², o que a gente faz? Esse expoente aqui passa multiplicando, então fica 2 vezes 2x², e o expoente do nosso x diminui em uma unidade. Em outras palavras, 2x² vai virar 4x, tá legal? Agora aqui, 4x, como que eu faço a derivada dessa parte aqui? X está elevado a 1, por isso que não aparece, né? Então vai passar o 1 multiplicando aqui, não vai mudar nada, então vai continuar 4. E aqui o expoente vai diminuir em uma unidade, né? Então vai ficar x elevado a zero. Só que x elevado a zero é o quê? É 1. Qualquer coisa elevado a zero, com exceção do próprio zero, vai dar 1, né? Então aqui a gente vai sumir com x. Então a derivada de 4x vai ser o quê? Vai ser 4 apenas. Aqui é um pouquinho mais complicado, né? Porque se você pensar, 3 sobre x é sinônimo, tá? Vou até colocar aqui no cantinho. 3 sobre x é sinônimo de 3 vezes x elevado a menos 1, não é certo? Porque se eu troco aqui o sinal do expoente, que aqui é 1, para menos 1, ele passa para o numerador. Então, sempre que eu inverto o sinal do expoente, eu passo ele do denominador para o numerador e vice-versa, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a x menos 1. Se eu for derivar isso aqui, o que eu vou fazer? A mesma ideia. O menos 1 vai passar multiplicando, então vai ficar menos 1 vezes 3, e o expoente do x vai cair em uma unidade. Então, ao invés de ser menos 1, vai ficar menos 2. Então, a derivada disso daqui seria menos 3, tá? A derivada disso daqui seria menos 3 vezes x a menos 2, tá certo? Então, só que assim, vamos pensar de novo. X a menos 2, eu posso trocar o sinal do x, do expoente do x, né? E fazer o quê? Fazer com que ele passe para o denominador de novo, certo? Sempre que a gente inverte o sinal aqui do expoente, ele passa do denominador para o numerador e o vice-versa também acontece. Então, na realidade, a derivada de 3x vai ser o quê? Vai ser menos, tá? Porque o menos 1 aqui passou multiplicando, menos 3 sobre x ao quadrado, tá certo? Porque o que eu fiz aqui na realidade foi simplesmente trocar o sinal aqui do expoente do x e ficou, né? Vou colocar a setinha aqui no cantinho, ficou menos 3 dividido por x ao quadrado. Eu troquei de sinal o expoente e ele ficou positivo de novo, só que daí o x foi para baixo, né? No denominador, tranquilo? E por último, a gente tem aqui uma constante, que é o menos 5. Constante porque não depende do x. Independente do valor do x, esse cara aqui vai valer menos 5 a vida toda. E a derivada de uma constante é zero. Então, a gente fez a derivada aqui da nossa função, dessa função genérica. Agora, vamos fazer a mesma coisa no caso aí da nossa função de custo. Então, beleza, eu tenho a nossa função custo por unidade de tempo, que eu estou chamando de C maiúsculo aqui, tá? Mas é diferente desse C minúsculo, que é o custo por unidade. E a gente vai fazer a derivada em relação à variável Q, tá? A simbologia aqui não importa tanto, mas a derivada da função custo por unidade de tempo em relação à minha variável Q, que é o lote, vai ser como? A gente vai fazer essa derivada aqui, tá? De maneira similar ao que a gente fez antes, para saber o que valor vai chegar. Bom, aqui a gente tem aquele caso da variável tá no denominador, né? O que aconteceu? A gente trocou o sinal aqui em cima, certo? E aumentou uma unidade o expoente do denominador. É isso que a gente vai fazer. O k vai ficar menos k, tá legal? Vezes d sobre q ao quadrado. Faz sentido? Faz, né? A gente só seguiu o molde aqui de como que faz essa derivada, né? Então, ficou desse jeito. Aqui, C vezes D, se você reparar para pensar, em relação ao lote, em relação à variável Q, isso aqui é uma constante, certo? Independente do valor Q, esse custo aqui, esse cara vai ser o mesmo valor. E a derivada de uma constante é zero. Então, falta só a gente derivar essa parte. E aqui é tranquilo, né? O Q está elevado a 1, então o 1 vai passar multiplicando e o Q vai ficar elevado a zero, né? Porque a gente diminui em 1 o expoente da variável aqui. Q elevado a 1 fica Q elevado a zero e Q elevado a zero é igual a 1. Em outras palavras, o Q simplesmente some e só o que sobra para nós é H sobre 2. Beleza, beleza, beleza. Isso aqui é a derivada da função custo por unidade de tempo. Mas lembra, para que a gente tenha aqui o mínimo custo, o que tem que acontecer com essa derivada? A derivada, que é o coeficiente angular da reta tangente, tem que valer zero. Então, esse valor aqui que é a derivada tem que valer zero, tá certo? A gente já está quase lá. Veja, o que a gente quer saber é o valor do lote econômico, que é o Q asterisco, né? E para isso tem que ter essa relação aqui. Menos K vezes D sobre Q quadrado mais H sobre 2 tem que ser igual a zero. Agora é só fazer umas continhas e isolar o valor de Q. Tá quase pronto. Veja só.
Eu vou passar esse cara inteiro aqui que está negativo para o outro lado para ficar positivo. Vai ficar como? Vai ficar H sobre 2 igual a K vezes D sobre Q quadrado, tá certo? Como que fica isso daqui? Eu posso fazer uma multiplicação cruzada, né? 2 vezes KD e depois eu posso fazer Q ao quadrado vezes H. Então vai ficar como? Q ao quadrado vezes H, Q ao quadrado vezes H é igual a 2KD, tá certo? Veja que está tomando forma já. Eu quero o valor do Q isolado, então eu vou passar o H que está multiplicando e dividindo. Fica Q ao quadrado igual a 2KD ou 2DK, tanto faz, porque isso aqui é tudo multiplicação, né? Dividido pelo H. E agora é só a gente fazer o seguinte, é só a gente simplesmente tirar a raiz dos dois lados. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero o valor do Q isolado, eu não quero o valor do Q ao quadrado. Então eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados para que eu tenha só o Q aqui, tá legal? Como todos esses valores aqui de custo, de demanda, de custo de estocagem, de lote são valores positivos, né? Não tem que me preocupar com módulo nem nada do tipo. Então vai ficar o quê? Vai ficar Q, tá legal? É igual a, e isso aqui ficou assim, ó, raiz quadrada de 2. Eu vou trocar a ordem aqui só para ficar igual ao que a gente tinha lá no início, tá? Mas como é multiplicação, tanto faz a ordem. 2dk sobre h, tá certo? E olha só, isso aqui nada mais é do que o lote econômico de compras, tá legal? É o lote que faz com que o nosso custo por unidade de tempo da demanda seja o mínimo possível, tá legal? Então aqui está demonstrado da onde que vem essa fórmula maluca aqui do lote econômico de compras, tá legal? Lembrando sempre que é o custo mínimo em relação à unidade de tempo da demanda. Então, se a demanda estiver em mês, aqui vamos ter o lote que minimiza o custo no mês. A mesma coisa acontece se a demanda estiver em ano, se a demanda estiver em dia, tá legal? É mais ou menos isso, tá? Só para finalizar aqui, você pode ter visto essa mesma fórmula aqui como raiz quadrada de 2ds sobre IC, tá? Que a gente viu antes. O K e o S são a mesma coisa, tá? É literalmente a mesma coisa, que é o custo de pedir, o custo de emissão de uma ordem. E o H, ele é o custo unitário por unidade, né? Por isso que é unitário por tempo. E assim você pode ver também essa fórmula como raiz quadrada de 2S sobre IC. H e IC são a mesma coisa, tá? A diferença, né? Eu vou até escrever aqui que da outra fórmula, a diferença básica é simplesmente no denominador ali, que ao invés de você considerar um certo custo por unidade, você diz que esse custo por unidade é um percentual I do preço que você paga no produto, do custo Czinho, tá legal? Mas Izinho vezes C vai dar justamente o H, tá? Então é uma outra forma de expressar a mesma coisa, mas o significado prático e a forma de você chegar nesse valor é o mesmo, tá legal? Por esse vídeo é isso, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir ao vídeo até o final, um grande abraço e até a próxima!